Aqui é uma vez para vocês deixar os outros passarem. É assim? É. Mas essa está queimado. O carro aqueceu. É, então virou uma boca. Olha aquilo lá na natureza. Que lindo, ó. Dê-me então uma boca. Toma. Dê-me aqui, vou partir. Dê-me só. Vou partir, dá só. Kala kawan mo niya so Hada mo zongongo. Hada ni zongongo. talanga kwako ngemuto ngova ndavo agwala toka Kukazongongo tukutuka. akika kuliza sala kwako Mumpana tukutuka patu watu wanda hanga. apatoka lona wapi wangu kutoka unavata hakuna nzinzuzi na kuna Aqua. Ukati linzwe. hakuna Aquelas trazem, que elas cultivam. kitenata Aqui. Kifunda baki andete. kifunda kiki Malanga mena. malanga kaunda paka waziziteka zo zidia Zidia pai. kaziteka kwa kadi ambo Okay. Eu entendo para falar então. Não, quero só para mesmo para a cidade, não para não importa. É caro, Aí para Mitsubishi também é bom, aquela outra. Ainda é cedo demais, acho que não se conhece.
Masa musana tena. Está bem longe, ele com o carro dele, esse é o problema, tirar. Durante, katinan ya. Kamu tuh kan povel bali di muka. Aku mau bilang kasih kamera. Kumwene kuvuta na Kamu kau kau tu mau kau bali. Ayo mereka misi. Sampai bilang lu setika lagi aku lada. Lusasu inzaidi epunza mupente kekelenge wakelelenge kumosi yi president net akele mupente yandi ukele mnani usadidenge kumenga lo lusasu inzaidi iboshi oluisi di tuitomene yangalela muliambu echi gata tomisanga yogene kuntwala tutomene yangalela ditete tutondele diaka odu luisi di kwako enwe yenu luisi di yenu lufeti tomisachi ayenu luisi di yenu lufeti tomisachi
dia yivate pe utu kangai dia yivate ikui ludia die no feti tomi se kui karatwan kaka Avada yake nani? ayen Akimbozete. ekumbu akungeyi epanzu tuzayizayi panzu zayi kizayi kwa makumbu yinkaka ha bensan apanzu nani oh Vou cortar. Mas eu venho referência a isso, tá né? Queríamos fazer uma referência ao clima. Nada. Fez o mesmo que fez naquele barreiro, Yeah. Há um carro que é da bandeira também. Mr.
acontece? Vem, chama a calma aí. Oi. Encosta mesmo aí no gol. Vamos lá em campo, né? Bebe um Costa, avião. Para aí. Vais devolver o Maruvo. Ah. Esse mamo não te deu para... Aí vai andar boa. Toma. Muito bom dia, seu nome? Sim, bom dia. Bom, dia de mama malafuma. Primeiro o nome. Ah, Monucumba, Mono Afonso Caboclo. Afonso Cabuco. Sim. Ok, explica-nos diretamente como é que é retirado o Maruvo da Palmeira ou do Bordão. Mama malafu atende ama ofeti buku na ba di watiri muna sina badi vusu itukiri muna sina nsoku sambanu iboshi buku na ba odi manisa buku na di watiri fayi na malafu imao mama ona kana vava mama tute kusanu toko muna njila ikuwa kwe kulusama guana mai malafu pe mafeti no vava. E esse Maruvo tem qualidade? Bom, mama lufu gosto mananga malafu mamoshi mambota munenua masaura vananga kumutu yandikulu. Agora explica-nos só como é que é a diferença entre o Maruvo da Palmeira e o Maruvo do Bordão. Bom, e menema tamba e mama vusu diferente menanga mema malafu mambota e mama manukanga mvima mu mavusu. Muito bem. O que é que você nos aconselha se tivermos que provar esse Maruvo? Bom. Entre o Maruvo da Palmeira ou do Bordão? Sim. Malafu mambota manumvimba mavananga nitimutu kimbota imau mama vusu imau mama bonga lufeti lende meka mambota makalanga. Olha para a câmera da mão. Vamos provar o Maruvo. É da Palmeira, não é? É de Palmeira. E pode estar de mavu. Tem qualidade. Tem qualidade. Meta só estilha, sim. Dá-lhe naquele, Vale de mbel, vale pouco. O mano que tem muito muito. Ele vai comprar. E pode cortar? Começa. Zango daqui a pouco, ele fogo, ele vai nem monte daqui, que tudo. Gota, passa o gota. Passa o gota. Vamos. Ele é do ponto. Zangue, prepara outra cacete. Vira de novo para ir na população. Vira de novo para ir. Gira um bocado assim com a imagem, está ligado a câmera. Sangue, prepara outra cacete, isso vamos dar bazar. Está a fazer que, meu? Vai na população, mas...
vezes tem recebido mensagens de incentivo do Presidente da República. É na juventude que o chefe de Estado confere grande parte da responsabilidade para o desenvolvimento, para o crescimento e até mesmo para a mudança de mentalidades a nível do nosso país. É nos jovens que o Presidente da República confere toda a responsabilidade para a garantia de um futuro melhor, um futuro risonho para todos os angolanos, um futuro em que as dificuldades do presente possam ser superadas, um futuro em que estes jovens hoje possam no amanhã ser os dirigentes que vão levar Angola a bom porto. E então esta juventude também tem recebido sempre esta mensagem do Presidente da República, tem acolhido este apelo e tem respondido satisfatoriamente, mostrando a sua atuação nos mais variados momentos em que são chamados a dar o seu papel e a contribuir para aquilo que são chamados no que ao desenvolvimento do país diz respeito. Estes jovens que são bastante ativos e que permanentemente e de forma incansável associam-se aos grandes momentos do país, jovens que têm merecido nota positiva durante todo o processo censitário, um processo que está a decorrer a nível do país e que tem também merecido destaque nos últimos dias. O Presidente da República, na altura em que fez uma mensagem ao povo angolano pela realização do censo 2014 da população e da habitação, pediu aos jovens todo o apoio para que eles, não só na qualidade de agentes do censo, porque sim, são na sua maioria os jovens que têm batido à porta dos milhares de angolanos espalhados por todo o país, pediu da parte dos jovens um exemplo de patriotismo, de civismo, uma participação e uma colaboração ativa neste processo, e por isso esta juventude do IJE também está aqui presente e veio mostrar que sim, estamos de acordo e prontos para abraçar todos os desafios a que formos chamados. Jovens que estão aqui no largo e que, a seu jeito, vão também entoando cânticos de boas-vindas ao Presidente da República. Obrigado, Silvia Samara. Portanto, aí o IJE em festa, o IJE que está em festa com a chegada do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, esta província que tem de área 58.698 quilómetros quadrados. Portanto, vamos então ter a qualquer altura mais informações sobre esta festa do IJE, com a chegada e reinauguração do seu aeroporto pelo chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. Das 12, volta, claro, com muita energia. E vamos então rapidamente também conhecer o melhor da beleza. O melhor da beleza com a Karina. Isso é muito importante. É um dos primeiros conselhos que eu dou, tanto às mulheres como aos homens, não é? Mais especialmente aos homens. É verdade. Daqui a pouco vamos então ter mais informações aí nos toques de beleza, saber como se devem então apresentar, principalmente neste clima tropical que é o nosso país. Vamos agora devolver o sinal à Silvia. Já está, então, mais uma vez para dar informações aí no IJE. Muito bem, Adilson, a informação é que acaba de chegar ao largo do Governo Provincial o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que saiu da viatura e foi cumprimentar a população que aqui está. O chefe de Estado foi sentir o calor das pessoas que vieram dar-lhe as boas-vindas aqui neste largo, vai percorrendo alguma parte deste largo para saudar as pessoas, para agradecer pelo facto de estarem aqui. A população efusivamente agradece a este momento
momento com o Presidente da República, um momento de muito calor, de muita festa, de muita satisfação. O chefe de Estado está imparável, continua e vai em direção à população. Ele quer sentir de perto este calor do povo do Uíge. É um momento também histórico a nível da província do Uíge. É um momento de reaproximação, momento de contacto, de sentir o calor da população, e é desta forma que também podemos medir a quantas andam as nossas relações, porque quando as pessoas nos recebem com satisfação, quando as pessoas deixam os seus afazeres para virem ao nosso encontro e quando celebram a nossa chegada, é porque de facto somos importantes e é porque de facto estamos a agir de forma positiva na vida destas pessoas. Do ponto onde me encontro, já não consigo ver o Presidente da República, conseguiu avançar um pouco mais, vai cumprimentando e saudando a população que aqui está, a população que continua a cantar, continua a dançar, vários dísticos que estão espalhados aqui por este largo dão as boas-vindas ao chefe de Estado. Camarada Presidente, o povo do Uíge agradece. Camarada Presidente, seja muito bem-vindo. Há também mensagens na língua nacional Kikongo, mensagens que certamente expressam este momento de reencontro. 6 anos depois, o chefe de Estado esteve aqui na província do Uíge em 2008, por altura da campanha eleitoral, veio sentir de perto o apoio que esta província lhe estava a prestar e hoje regressa nesta quinta-feira ao Uíge e consegue sentir claramente que a relação mantém-se, este carinho, esta aproximação, esta forma como o Uíge agradece ao chefe de Estado pelos esforços que tem estado a empreender na sua governação. Estão aqui claros. A saudação é efusiva das senhoras da OMA, da JMPLA, da população civil. Há jovens vindos de toda a parte. É um agradecimento ao Presidente da República e conseguimos ver a satisfação no rosto do chefe de Estado. Está bastante satisfeito e também na forma como vai acenando a mão, vai agradecendo ao povo do Uíge. O chefe de Estado já vai entrando para a sede do Governo Provincial do Uíge, onde o aguardam no interior outros membros do Executivo Central que vieram ao Uíge não só para acompanhá-lo nesta visita, mas também para integrarem a reunião da Comissão Económica que deve começar dentro de alguns instantes, uma reunião que vai abordar ao detalhe o plano de desenvolvimento. Aliás, durante esta reunião vai ser apresentado o plano de desenvolvimento da província do Uíge para o período 2013-2017. Na imagem ainda a população não se consegue conter, há um esforço para tentar até certo ponto limitar e fazer com que não avancem do espaço a que lhes está conferido, mas como o ambiente é de festa, pouco ou quase nada se consegue fazer em relação a isso, porque o que a população quer mesmo é brincar, é dançar, é cantar, é celebrar esta visita do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Já no interior do Palácio do Governo Provincial, o chefe de Estado vai certamente trocando algumas impressões com os membros do Executivo. Dentro de alguns instantes vamos poder mostrar também em direto imagens do interior da sede do Governo Provincial, imagens da sala onde vai decorrer esta reunião da Comissão Económica. Aqui fora a festa continua e, ao que conseguimos constatar, as pessoas aqui presentes não vão arredar o pé e vai ser assim esta manhã de quinta-feira, manhã de festa, de celebração. Quem veio ao Largo Dr. António Agostinho Neto, também conhecido como o Largo do Governo Provincial, não vai arredar pé e quer seguir ao detalhe todos os momentos dessa visita. Ora, tão logo termine a reunião
Comissão Económica do Conselho de Ministros, o Presidente da República deve seguir em visita para a nova centralidade do Quilo Moço. Lá vai constatar o grau de andamento das obras em curso. Neste momento, mais de 1000 apartamentos já estão concluídos. Ultimam-se as ligações no que ao fornecimento de energia e de água diz respeito. Há também um melhoramento nas vias de acesso e tudo está de acordo com a informação que a TPA conseguiu apurar, está a correr dentro do previsto e espera-se que possa cumprir-se com o prazo estipulado para a entrega da nova centralidade do Quilo Moço. É um dos desafios do Executivo, é um dos grandes projetos habitacionais do Executivo Central, esta nova centralidade do Quilo Moço, que vai também conferir uma outra condição de vida à população do IJ. Grande parte da população que aqui reside vai poder ter acesso às habitações que estão a ser construídas, particularmente aos jovens, a eles que tem sido prestada uma particular atenção quando da construção dos projetos habitacionais e, portanto, vai também conferir uma outra dignidade à província do IJ, em particular à cidade do IJ, esta nova centralidade do Quilo Moço. Na sequência, o Presidente da República deve receber entidades eclesiásticas, vai manter, portanto, encontros de cortesia com entidades eclesiásticas, com destaque para o encontro com Dom Emílio Sumbelelo, que é Bispo da Igreja Católica do IJ. Haverá também um momento de encontrar-se com Dom Francisco da Mata Mourisca, é Bispo Emérito da Igreja Católica no IJ. O chefe de Estado vai também conferir alguma parte do seu tempo ao reverendo Jacinto Henrique, que é representante do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, e ao reverendo Kivuila Mbuta, representante da Associação das Igrejas de Angola. No final, o chefe de Estado deverá proceder a um momento também de ofertas, portanto ele não só recebe do povo do IJ, como também deixa lembranças para este povo, e as lembranças serão exatamente entregues às autoridades tradicionais, aos antigos combatentes, ao Conselho Provincial da Juventude e também aos portadores de necessidades especiais, que também têm merecido uma particular atenção do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. De acordo com o programa da sua visita, está agendado para na hora 14 acontecer um almoço no grande hotel do IJ, e logo no final o Presidente da República deve então seguir para o aeroporto, onde está agendado o seu regresso para Luanda na hora 16. Vai ser assim esta agenda da visita de algumas horas à cidade do IJ do Presidente da República. O ponto mais alto já aconteceu. Um dos pontos mais altos foi a reinauguração do aeroporto Manuel Coartampuza, e a seguir um outro momento é a reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que vai de forma especial prestar uma particular atenção ao plano de desenvolvimento que será apresentado durante a reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Aguardamos, portanto, que a qualquer instante possa começar este encontro, que nós vamos mostrar em direto, com imagens em tempo real, da sala onde deverá estar reunida a Comissão Económica. A população que
está aqui presente no Largo do Governo Provincial, continua a cantar, continua a dançar, a entoar os cânticos, mais do que de boas-vindas, cânticos de agradecimento também. Agradecimento ao Presidente da República por esta visita numa quinta-feira de muito. Ok, tivemos então aí a Silvia Samara, está, portanto, ainda na província do Ija, a passar toda a informação necessária sobre a jornada de trabalho do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, que hoje também, portanto, reinaugurou o aeroporto, portanto, da província do Ija, daquela província. Vamos então falar agora mais uma vez com a Karina. Karina, tem então um evento que vai acontecer no sábado, não é? Exatamente, estamos a falar de moda masculina. Tenho aqui comigo Walter Manaia. Que gosta de desenvolvimento. Portanto, eu peço aos trabalhadores da imprensa que deixem trabalhar, que a reunião vai continuar a porta fechada e que garantam uma boa cobertura dos nossos trabalhos e da nossa visita à província. A intervenção do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, um pronunciamento que acontece antes da reunião da Comissão Económica, onde o chefe de Estado fez uma breve avaliação e um ponto de situação sobre a província do Ija, recordando também aquilo que constatou quando visitou a província em 2008, dos desafios que terá assumido e da possível ideia de que, a partir desta visita, estas ideias possam ser então concretizadas. A imprensa é convidada a deixar a sala, a reunião económica vai então analisar os documentos propostos para mais uma sessão e, em particular, destaque a apresentação do Plano de Desenvolvimento 2013-2017 da província do Ija. Por isso mesmo justifica-se a presença do governador Paulo Pombolo nesta reunião da Comissão Económica. Este é para já um assunto que nós, Edilson, vamos continuar a seguir, acompanhando todos os momentos que marcam a visita do Presidente da República aqui à província do Ija. Então, logo tenhamos motivos que possamos então mostrar aos telespectadores quando vamos regressar à antena. Até já. Até já, Silvia Samara, é claro. Mas... Desta feita, tanto neste mandato, iríamos também consagrar mais recursos à melhoria das condições das famílias e das pessoas, em particular, levar mais recursos do centro para as províncias, para os municípios. É uma intenção que se mantém, portanto, é uma linha de orientação. Portanto, esta visita também tem em vista vermos como é que esta intenção pode ser realizada. Desconcentrar, levar mais recursos para os municípios, para as comunas, organizar melhor a vida das comunidades, no quadro da municipalização da educação, da saúde, enfim, e de todos os serviços que concorrem para a melhoria das infraestruturas e das condições de vida da população. Extratos da intervenção do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, esta manhã na sede do Governo Provincial do Ija, antes de presidir a reunião da Comissão Económica que se reúne a título extraordinário na cidade do Ija. A visita do chefe de Estado está a ser seguida também pelas entidades eclesiásticas que esperam que, com a sua vinda, a província do Ija ganhe um novo impulso. O Ija está na rota do desenvolvimento e os resultados estão à vista.
As realizações do Executivo nos mais diversos setores da vida socioeconómica começam a revelar os efeitos desejados. Basta olhar para a dinâmica cotidiana para perceber que o crescimento é imparável e começa a consolidar-se. O fornecimento de energia é uma realidade e é fácil a ligação entre municípios pelas novas estradas ou as velhas estradas totalmente reconstruídas. Sopram no UIS os ventos da mudança. Os investimentos realizados pelo Executivo consolidam a qualidade de vida das populações. O Bispo da Diocese do UIS reconhece que o trabalho que está a ser desenvolvido nesta província está a dignificar cada vez mais a vida dos uigenses. Se vai vendo, se vai notando um grande esforço que o Executivo tem vindo a fazer para melhorar a situação de vida, a situação social do povo. Naturalmente, sabemos que não se pode fazer tudo de uma vez. O representante da Igreja Metodista Unida no UIS destaca o facto da província ter ganho nos últimos anos várias infraestruturas, principalmente nos domínios da saúde e educação. Temos a fé que nos próximos dias ainda teremos mais outras infraestruturas que estão em falta para concluir. O Conselho de Igrejas Cristãs da província do UIS também está a acompanhar com satisfação os passos rumo ao desenvolvimento das terras do Bago Vermelho. Já se sente já formação superior na nossa província, temos universidades, temos a 7ª região acadêmica na nossa província, que é a Universidade Quimpa Vita, temos a ICED, temos várias escolas que foram construídas de raiz, digamos assim, até podemos dizer que o governo angolano pode somar número da escola que o próprio colono que colonizou o nosso país. E isso é uma valia para nós. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo é parceira do governo do UIS e reconhece que os investimentos feitos até agora nesta região do país melhoraram significativamente a vida das populações nos mais variados domínios. Hoje, se formos a ver, uma grande centralidade está sendo levada a cabo para o bem da província. As estradas, já se vai a Quimbele sem qualquer constrangimento, a Luanda, Maquela do Zombo, e também temos a destacar as obras de raízes na província, um palácio novo, já temos, e outras infraestruturas na área da saúde, a educação, portanto, vários. O chefe de Estado é aquele que deve ser visto como símbolo da unidade da nação. Seja quem for a pessoa, ele merece da nossa parte este carinho, esta atenção, mas sobretudo este respeito, porque ele simboliza a unidade da própria nação. Quando uma casa é visitada, é uma casa abençoada. E com a vinda da sua excelência, senhor Presidente da República e chefe da nação, é uma alegria para o povo de Deus aqui na província do UIS e assim como em geral o povo do UIS. Quando recebemos uma visita, a casa que acolhe uma visita é uma casa abençoada. E a província do UIS é uma casa abençoada, porque o país estará no UIS. É um consolo e também vai dar mais uma dinâmica nos programas para o futuro desenvolvimento breve da nossa província. O Presidente da República está de regresso ao UIS 6 anos depois para consolidar os passos rumo ao desenvolvimento da província. E ainda esta tarde, no âmbito da sua visita à cidade do UIS, o Presidente da República deve manter encontros de cortesia com entidades eclesiásticas a nível da província do UIS. Terá já terminado esta reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que já produziu resultados, e fica aqui expresso que a Comissão Económica realizou no dia 29 de maio, na sala de reuniões do Governo Provincial do UIS, na cidade do UIS, a sua 10ª sessão ordinária sob orientação do Presidente da República. Nesta sessão, a Comissão Económica apreciou memorando sobre a situação social, económica e das infraestruturas da província do UIS. A Comissão Económica apreciou também a proposta do Plano de Desenvolvimento da província do UIS para o período 2013-2017, que constitui um instrumento-chave e central de ligação entre as orientações de nível nacional definidas no Plano Nacional de
Desenvolvimento 2013-2017 e às necessidades da província. No domínio da programação financeira do Tesouro, que assegura a execução do Orçamento Geral do Estado 2014, a Comissão Económica apreciou o plano de caixa mensal de junho de 2014. É o resultado da 10ª reunião da Comissão Económica, reunida aqui na cidade do Uíge a título extraordinário. A qualquer instante deve sair da sede do Governo Provincial o Presidente da República, José Eduardo Santos, que tem ainda pela frente uma agenda no âmbito da visita que está a efetuar. Vai seguir nos próximos instantes para a nova centralidade de Quilomoço, onde vai constatar a quantas andam as obras nesta nova centralidade, que também acaba por ser uma das promessas do Executivo liderado por José Eduardo Santos, uma promessa que está a ser cumprida e que tão logo esteja concluída a obra, os cidadãos do Uíge poderão ver, muitos deles resolvidos, o problema habitacional que também afeta algumas famílias aqui da província do Uíge. A centralidade do Quilomoço tem já concluídas nesta primeira fase mais de 1000 apartamentos, estão também disponíveis mais de 48 lojas onde ali se vai poder fazer o comércio e também ajudar nas questões essenciais para a população que vai residir, no que diz respeito também a uns programas sociais, as infraestruturas sociais que vão garantir apoio à população que vai ali viver, como escolas, como postos médicos e também hospitais. Está também a esta altura, e porque ontem mesmo lá estivemos e constatamos isto em loco, estão a ser criadas as condições para que seja facilitada a circulação rodoviária na via que dá acesso à centralidade do Quilomoço, que já entra para um dos principais destaques desta província cafeícola de Angola. Quem vem ao Uíge tem curiosidade e quer também visitar a nova centralidade e fazer até certo ponto, uma certa comparação com aquelas que estão a nascer um pouco por todo o país, como a nova centralidade do Quilamba, que já é um facto na capital Luanda, e também a centralidade do Dundo. Esta não deixa em nada a desejar em relação às outras, e o que vamos esperar nos próximos tempos é que os prazos sejam cumpridos. Para já esta confirmação ficou garantida e que em breve a população possa usufruir de mais um benefício da paz efetiva em Angola. Esta visita do Presidente da República aqui à província do Uíge assume também um compromisso de regresso. Aí está o Presidente da República, vai sair da sede do Governo Provincial do Uíge. Vemos na imagem o chefe de Estado, inclusivamente aplaudido pela população, que não arredou o pé desde as primeiras horas. Está com um semblante de bastante satisfação. Terá corrido muito bem este encontro com os membros que têm assento na Comissão Económica do Conselho de Ministros. Está também muito satisfeito com a forma como o povo do Uíge recebe o chefe de Estado. O Presidente terá se dirigido para a zona onde estão, portanto, localizados alguns bens alimentares que retratam a força agrícola da província do Uíge. Estes produtos estão a esta altura a ser já oferecidos ao chefe de Estado como símbolo de recordação da sua passagem em 2014, 29 de maio de 2014, à província do Uíge. 6 anos depois, o chefe de Estado aqui esteve em 2008, a quando da campanha eleitoral, numa altura em que terá assumido alguns compromissos com o povo do Uíge, e neste seu regresso acaba por efetivar de que sim, as promessas são para serem cumpridas, e felizmente o povo aqui está para constatar esta realidade. Portanto, 2008 para 2014 são exatamente 6 anos desde que o Presidente da República aqui esteve, e o povo do Uíge espera que depois desta visita não volte a passar tanto tempo, que o chefe de Estado arranje algum espaço na sua agenda e que possa voltar a visitar este povo caloroso de Angola, tal como é o resto do país.
país, um povo sempre bastante acolhedor, que sabe receber os seus visitantes. O chefe de Estado estará a esta altura a receber algumas explicações em relação ao monumento que daqui consigo ver lhe foi já oferecido. Conseguimos também perceber que vai percorrendo e passando um ponto de vista, um golpe visual às ofertas disponíveis aqui, com destaque para a banana. Há muita banana para o Presidente da República levar a Luanda, muita banana que representa a força deste setor que merece um outro impulso. Os agricultores aqui da província do Uíge têm-se mostrado incansáveis neste aspecto, têm trabalhado para o cultivo dos seus campos, têm feito de tudo para garantir a sustentabilidade das suas famílias por intermédio do cultivo, da banana, da mandioca, do feijão, da batata doce. O Uíge, que também cultiva bastante café e cacau, portanto são os potenciais desta província que hoje está em festa. Uíge em festa, e é o que também podemos ler num dos dísticos aqui disponíveis nesta praça, neste largo centralizado, mesmo aqui nas imediações do governo provincial do Uíge. O Uíge convida, o Uíge em festa, é a mensagem da população ao Presidente da República. A juventude do Uíge saúda efusivamente a vinda de Sua Excelência o Presidente da República à terra do Bago Vermelho. É o que se pode ler também numa das mensagens do Conselho Nacional da Juventude, que de resto está aqui devidamente representada. Há muitos jovens aqui neste largo, os jovens que nunca deixam ficar mal, e o Presidente tem estado bastante satisfeito com a atuação desta juventude que, para além de ser irreverente, porque faz parte também da própria característica do próprio processo de desenvolvimento, algumas vezes que se enquadra na própria faixa etária, alguns excessos que acabam por acontecer, mas são perdoáveis quando olhamos para a forma patriótica e cívica como os jovens angolanos empenham-se sempre que são chamados a contribuir e a fazer parte dos grandes momentos do país. Hoje não ficaram de fora, aqui estão, e são aos milhares os jovens do Uíge que estão a dar as boas-vindas ao Presidente e a transmitir todo o calor do povo do Uíge a mais esta visita do chefe de Estado. O próximo destino é a nova centralidade do Quilomoço. Na sequência, o chefe de Estado vai manter encontros de cortesia com as entidades eclesiásticas. Esta população vai deixar o largo e segue em direção ao aeroporto hoje reinaugurado, aeroporto Manuel Mpunza, que vai também conferir uma outra dinâmica a esta província do Uíge. Está reaberta a circulação via aérea aqui no Uíge. Esta movimentação estava anteriormente a ser feita apenas por carro, portanto via rodoviária, com alguns percalços pelo caminho, que também ficou já aqui a garantia do governador, poderão ser solucionados em breve, e esta visita vai garantir um novo impulso. Aí está a caravana do chefe de Estado, vai deixando esta rua Dr. António Agostinho Neto e segue para um outro ponto desta visita do Presidente da República aqui na província do Uíge. Antes mesmo do Presidente dirigir-se aqui à sede do Governo Provincial do Uíge e na sua chegada à província, o chefe de Estado reinaugurou o aeroporto Manuel Quarta Puza, onde está o Mário Vaz. Mário, conseguiste acompanhar de perto este momento que entra para a história da província do Uíge?
Com certeza absoluta, este 29 de maio do ano de 2014, que entra para a história, como disseste, deste povo do Ige. Tal foi a alegria que os populares demonstraram hoje à chegada do Presidente da República. Ao meio da manhã, José Eduardo dos Santos foi recebido pelo próprio Governador Provincial, Paulo Pombolo, aqui neste aeroporto, agora batizado de Manuel Quarta Ponza. Uma verdadeira homenagem a um homem que já foi Governador desta província, na altura denominado Comissário desta província. Estamos a falar do início dos anos 80. Portanto, neste momento, aqui no aeroporto, as coisas já estão um pouco mais calmas, depois de todo o clima de agitação, euforia, alegria vivida pelos populares que vieram receber o chefe de Estado angolano e também os aplausos que representaram a inauguração, no caso, reinauguração com o corte da fita deste aeroporto e também o descerrar da placa identificativa da inauguração deste aeroporto da cidade do Ige. Mas há um dado interessante, as coisas já estão calmas, é verdade, mas neste momento já está também aqui na placa o primeiro avião comercial da TAG. É verdade, já chegou o primeiro avião comercial da TAG com passageiros que vieram de Luanda e que fizeram um percurso de mais ou menos pouco mais de meia hora. Foram 35 minutos de viagem. Este Boeing 737-700 ER está na pista e a imagem acaba por ser mesmo histórica porque é o primeiro que traz passageiros de Luanda também no dia desta reinauguração. Comigo está o Presidente do Conselho de Administração da ENADA, o engenheiro Manuel Seita. Para já, boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Obrigado por aceitar estar connosco aqui embaixo do sol para testemunharmos este momento. Sim, senhora, com todo o prazer. Este aeroporto é mais um aeroporto inaugurado, de nome Manuel Quarta Ponza. É o aeroporto, mais um, como dizia, dentro do programa do Executivo, liderado por Sua Excelência, o Sr. Presidente Engenheiro José Eduardo dos Santos, e que vem dignificar e de que maneira o povo uigense. E não só, o povo aqui da região, e para todos aqueles angolanos que desejam conhecer o interior de Angola. Ora bem, o plano a que tive acesso dizia que ainda este ano teríamos outras novidades a partir do Luau, Luena e Manong. Mantém-se? Mantém-se. Vamos aguardar pela voz do comando do Executivo e provavelmente em breve será anunciado o aeroporto a seguir a ser inaugurado. Acreditamos vir a ser o Luena, depois Menong e por fim o Luau. Mas não ficará por aqui, o trabalho da ENANA manter-se-á, quer prestando o seu serviço normal, como... Muito bem, a apresentação boa apresentação esta de Helga Fett, com quem já iremos conversar. Ora, vamos rapidamente estender o nosso sinal até a província do Ige, onde o Presidente da República está prestes a deixar aquela cidade do Ige, mais concretamente, onde esteve a trabalhar no dia de hoje. Mário Vaz, muito boa tarde. Ora, viva, muito boa tarde. O Presidente da República vai mesmo deixar daqui a pouco esta cidade do Ige, onde, como estivemos a noticiar ao longo de todo este dia, ao longo de toda a manhã e em parte deste período da tarde, o Presidente da República esteve a trabalhar durante algumas horas aqui na cidade do Ige. Para já, neste momento, José Eduardo com aquele clima de muita satisfação daqueles que são os presentes, clima de muita satisfação, tal é a euforia que nós continuamos a testemunhar daqueles que são os que vieram despedir mais de perto o Presidente da República. Ao longo desta nossa presença aqui na cidade do Ige, estivemos a ouvir grande parte dos populares, por um lado manifestar este sentimento de boas-vindas ao próprio Presidente da República, mas por outro lado também mostrar já aquela intenção de voltar a ver José Eduardo dos Santos visitar esta cidade do Ige. Aliás, nós ouvimos mesmo dos Santos, volte, nós queremos ver-te. Era pelo menos o que diziam alguns desses populares. Portanto, aqui no aeroporto Manuel Quarta Ponza, o Presidente da República vai certamente passar pelas honras militares. Está pronto para passar este tapete vermelho como é da praxe aqui no aeroporto.
Punza. Está também o vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente. Tudo o resto veio no âmbito desta comitiva governativa que esteve hoje aqui a trabalhar e a tomar parte particularmente daquilo que foi mais uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. O Presidente da República continua a passar em revistas tropas em parada, numa altura em que a cidade do IJ voltou a parar, com certeza. Nós vimos a agitação que aconteceu um pouco por toda a parte no período da manhã. Aqui o aeroporto já estava calmo. Aliás, foi assim quando nós mostramos o cenário aqui à hora do almoço, no nosso Jornal da Tarde, e a população voltou a invadir este local para dar então esta despedida ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Como vemos, está pelo menos este comitê de despedida. O chefe de Estado angolano faz a saudação nesta altura, numa altura em que já se vão fazendo alguns balanços daquilo que foi a presença do chefe de Estado angolano aqui na província do IJ. Vamos tentar recapitular. A chegada do Presidente da República aconteceu ao meio da manhã. José Eduardo dos Santos fez inicialmente o corte da fita inaugural deste aeroporto Manuel Quarta Punza, fez também o descerramento da placa e depois teve um encontro com o governador da província do IJ, Paulo Pombolo, um encontro breve, ao que seguiu depois esta reunião, a 10ª reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. De resto, a Televisão Pública de Angola esteve a passar também em direto o que foi, pelo menos, esta comunicação. A Televisão Pública de Angola esteve a passar a própria comunicação do Presidente da República, uma comunicação que incidia, sobretudo, naquilo que é o reconhecimento do esforço que está a ser desempenhado pelo Governo Provincial. E houve também a chamada de atenção do Presidente para a palavra acreditar. O chefe de Estado angolano falou da necessidade de se acreditar naquilo que é a intenção, naquilo que é a vontade e naquilo que é o trabalho que se está a efetuar aqui na chamada terra do Bago Vermelho. Para já, da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros saiu depois um comunicado, nós vamos voltar a passá-lo. A Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciou hoje, quinta-feira, 29 de maio de 2014, na cidade do IJ, na sua 10ª sessão ordinária, o memorando sobre a situação social, económica e das infraestruturas da província do IJ. Sob a orientação do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a Comissão Económica avaliou também a proposta do Plano de Desenvolvimento da província para o período 2013-2017, que constituiu e constitui um instrumento-chave e central de ligação entre as orientações de nível nacional definidas no Plano Nacional de Desenvolvimento deste mesmo período e as necessidades desta região. No domínio da programação financeira do Tesouro, que assegura a execução do Orçamento Geral do Estado 2014, a Comissão apreciou o Plano de Caixa Mensal de junho de 2014. É o que se pode então ver no comunicado final desta reunião da Comissão Económica, que aconteceu de maneira excepcional, aconteceu de maneira especial, uma vez que o hábito tem sido ela acontecer em Luanda. Ora bem, durante o período da manhã e no âmbito de toda a euforia que muitos populares desfilaram ao longo da manhã, quando foi da recepção do Presidente da República, aconteceram também alguns incidentes ligeiros, tudo fruto da euforia, recordo. Alguns incidentes ligeiros com a queda de algumas pessoas aqui à saída do aeroporto e, por causa desta situação, o próprio Governo da província de IJ também já fez sair um comunicado. Por um lado, para esclarecer o que de facto aconteceu e, por outro lado, para lamentar que tal situação tenha acontecido. Ora, aqui está o comunicado do Governo da província do IJ, que diz o seguinte: o Governo Provincial do IJ lamenta informar que ocorreu hoje, dia 29 de maio de 2014, no aeroporto Manuel Quarta Punza, na cidade do IJ, um incidente quando a população que assistia à chegada do Presidente da República se movimentou desordenadamente, provocando a queda de algumas pessoas.
do incidente, o Governo Provincial do Ige tem a lamentar o ferimento sem gravidade, repito, ferimento sem gravidade, de 33 pessoas que foram prontamente socorridas no local e encaminhadas para o hospital, onde receberam a devida assistência médica. Este é o comunicado do Governo da província do Ige. As informações que nós temos é de que as pessoas que foram encaminhadas para o hospital reagiram positivamente. Aliás, o próprio comunicado espelha que estes ferimentos foram ligeiros, resultantes da forma desordenada como alguns populares abandonaram, de facto, este aeroporto Manuel Quarta Panza. Ora, aí está. A aeronave presidencial vai partir a qualquer momento. Vamos vê-la funcionar a qualquer momento, numa altura em que vamos sentindo também que a temperatura já começa a baixar, pelo menos no fim da manhã desta quinta-feira e também no princípio da tarde, nós conseguimos sentir um sol ardente. Falávamos numa temperatura que andava à volta dos 27 graus centígrados e agora, como vemos aí por detrás da torre de controle, já podemos ver que o céu começa a ficar mais escurecido. Aliás, no sentido norte, há coisa de meia hora, no sentido norte, nós presenciamos algumas trovoadas, significa que poderá estar a chover mais para a zona norte, próximo da fronteira com o Zaire, mas no caso da República Democrática do Congo. Entretanto, não há sinais de chuva neste momento, mas o céu vai dando pelo menos esta imagem de céu escurecido, o que pode fazer adivinhar que a chuva venha, o que não seria pelo menos espantoso para nós, uma vez que em plena época de cacimbo também tem estado a chover aqui no Ige. Nós testemunhamos uma chuva que aconteceu, por exemplo, há 2 dias, durante a noite. A chuva foi forte e que durou pelo menos qualquer coisa como 2 horas. Ora, aí está o gigante dos ares. A qualquer momento vai fazer-se aos ares esta viatura presidencial que vai deslocar-se de regresso a Luanda, numa caminhada que pode levar, como já dissemos, pouco mais de meia hora, o sentido de regresso e este sentido de dever cumprido depois destas horas de trabalho aqui na cidade de Ige. A aeronave presidencial vai levantar a qualquer momento. Na hora do balanço, vamos olhando também para aquilo que foram as movimentações do Presidente da República hoje aqui na cidade de Ige, depois deste encontro, desta reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Só para lembrar, o Presidente da República esteve também a visitar aqui a nova centralidade que nós temos estado a mostrar. Uma centralidade que já tem a sua primeira fase praticamente concluída em termos de obras. São pouco mais de 1000 casas. O número exato é o de 1010 casas. Sem esquecer, falamos também da construção de 48 lojas que estão no local. Esta primeira fase vai continuar, pelo menos com a aplicação de diferentes infraestruturas e que vão permitir depois, nesta nova centralidade de Quilomoço, o avançar para a segunda fase, uma segunda fase que se vai traduzir na construção de mais 2000 casas. E só depois então, na terceira fase, poderá haver a possibilidade de se avançar para a terceira fase e ficarem concluídas então as 4000 casas, 4500 no caso, previstas para este projeto nas fases 1, 2 e 3. Quanto àqueles que vão morar nesta nova centralidade, é importante lembrar aqui que aqueles que vão morar nesta nova centralidade, mesmo na nova primeira fase, só poderão fazê-lo quando exatamente estiverem criadas todas estas condições, quando já houver água, quando já houver energia elétrica, numa altura em que também a questão ligada aos acessos ainda é uma preocupação do momento. Logo mais no telejornal nós vamos mostrar o que foi o resumo desta passagem do Presidente da República por esta nova centralidade de Quilomoço. O Presidente da República, pelo menos pelo semblante, saiu visivelmente agradável depois de ter estado a visitar esta nova centralidade de Quilomoço. Logo mais vamos mostrar também algumas questões que estão ligadas à parte da radiografia que José Eduardo Santos esteve a fazer aqui na cidade do Ige, numa altura em que a juventude continua a mostrar estes sinais
sinais de alegria, estes sinais de despedida alegre por esta passagem de José Eduardo dos Santos aqui pela cidade do Uíge, no dia em que a cidade do Uíge reganha este novo aeroporto batizado de Manuel Quarta Ponza. É um dado importante também a reter, é que aqui, neste aeroporto, há algumas pessoas que se deslocaram para aqui por curiosidade de verem o Boeing 737-700ER da TAG, que foi o primeiro avião comercial a trazer passageiros da TAG no dia de hoje aqui para a cidade de Uíge. Este voo inaugural foi motivo de curiosidade, sobretudo para muitos daqueles rapazes, daqueles mais jovens, que não veem um avião neste aeroporto há muitos anos. Aliás, se nós estivermos a fazer diferenças comparativas, vamos perceber que há pelo menos 2 décadas que não há movimento de um Boeing 737-700ER como este que nós estamos a ver na imagem e que simboliza certamente um dia especial para esta província do Uíge, simboliza certamente um dia especial para aquilo que passa a ser agora o movimento diário neste aeroporto. A EMANA, através do seu presidente do Conselho de Administração, o engenheiro Manuel Seita, já nos esteve a dizer algo que não é relativamente o seu pelouro, mas já nos adiantou este dado que, em relação à TAG, já sabe que vai haver pelo menos 2 frequências semanais, repito, 2 frequências semanais. Trata-se de um movimento experimental, Estas frequências podem aumentar depois com o tempo, em função dessa experiência inicial. E mais ainda, depois outros voos comerciais de outras companhias privadas poderão, acreditamos nós, juntar-se também a este movimento aqui neste aeroporto Manuel Quarta Ponza. Portanto, é este momento da despedida que estamos a testemunhar neste momento. A aeronave vai levantar a qualquer momento, sai calmamente, em sinal de segurança, em sinal de vitória. Tal é a presença do chefe de Estado aqui hoje nesta província do Uíge. Eu recordo aos telespectadores que ao longo desta manhã houve autocarros que trouxeram gente dos diferentes municípios da província do Uíge. Para já, em termos de autoridades tradicionais, houve autoridades tradicionais marcadamente confirmado este dado, que vieram dos 16 municípios da província. Agora, outros que vieram assistir à chegada do Presidente vieram sobretudo de municípios mais próximos aqui da cidade do Uíge. Estou a falar particularmente do Negage, aqui a 37 km. Estou a falar do Quiteche também em particular. Alguns deles começaram também já a regressar. Tal é a distância que alguns têm, que não estão tão próximos e precisam então de regressar. Portanto, o cenário aqui no aeroporto da cidade do Uíge continua a ser este, as tropas ainda perfiladas, numa altura em que aguardamos todos assistir, ver este gigante branco no ar, este gigante que é o avião presidencial, este gigante branco, não nos cansamos de dizer, com a cor da paz, a tal cor que nos leva a perseguir a facilidade de rasgarmos os ares, a facilidade de circularmos pelo nosso país, apenas por causa deste fenómeno paz que agora vivemos desde o dia 4 de abril, de 2002. E as diferentes realizações na província do Uíge mostram também isso mesmo. As diferentes realizações nos diferentes setores aqui na província do Uíge mostram isso mesmo. Logo mais, por exemplo, vamos mostrar como é que está o setor da energia e águas aqui na província do Uíge. O titular da pasta acompanhou esta delegação governamental. O titular da pasta da Energia e Águas esteve hoje de manhã, antes mesmo da chegada do Presidente da República, a radiografar o seu setor, e a Televisão Pública de Angola acompanhou de facto esta radiografia e vai mostrar como está este setor, que é, na verdade, também uma preocupação do momento aqui a nível da província do Uíge. Para já, alguns dados a nível de energia. Vem aí uma nova rede pública que está a ser montada aqui na cidade do Uíge. Uma nova rede de energia pública que está a ser montada aqui na cidade do Uíge. Já desde 2010,
Pelo menos Maquela do Zombo e a cidade do Ije, ao que nós sabemos, já há 4 anos recebem energia da barragem de Cambambe. Deixaram aquela época dos geradores. Mas há ainda mais investimentos a fazer-se no setor. Estamos aqui a olhar, por exemplo, para aquele financiamento do Banco Mundial que visa exatamente levar a energia elétrica a todas as casas, a todas as ruas, a todas as zonas periféricas desta cidade. Aí está o avião, vai levantar voo. Aí está o avião, vai levantar voo. E este gigante do ar recebe aplausos mais uma vez. Este gigante do ar volta a receber aplausos dos diferentes cidadãos que estão aqui no aeroporto Manuel Quarta Panza, onde está também ainda esta vasta equipa de valorosos profissionais, valiosos profissionais, incansáveis para poderem transmitir todos os momentos desta deslocação presidencial hoje aqui à província do Zaire, portanto, província do Ije no caso. Portanto, o avião está no ar, o Presidente da República já deixou a cidade do Ije. Vítor. Um grande abraço, Mário Vaz, e dentro de 40 minutos, tanto, o Presidente vai já estar em Luanda. O Presidente da República que esteve hoje a trabalhar na província do Ije, onde constatou o desenvolvimento daquela região e rasgou vários elogios ao governador Paulo Pombolo e também à sua equipa neste executivo. É importante e que levou mais energia para aquele governo. Esteve na província do Gisombe, do Maruvo e do